Boa tarde a todos. Boa tarde, pessoal da live. Todos sejam bem-vindos. Primeiro recadinho é desligar os celulares, por favor. Nem deixar no vibra, que atrapalha, as vibrações atrapalham. E o horário de chegar na casa, se pode chegar uns 15 minutos antes de começar a palestra, já começa o tratamento. E nossos recadinhos de hoje é de terça e domingo. Terça e quinta nós temos atendimento às 8, sexta-feira às 14, domingo nós temos 2 horários, das 9 às 10h30. E a casa vive de doações, quem tiver que trazer doações, pode ser de alimentos, de roupa, o que for, será muito bem-vindo, que a casa faz doações de cestas básicas para as pessoas necessitadas. Um outro recadinho também que nós vamos ter um bazar de Dia das Mães, vai ser dia 4 de maio. Vai ser muito bom, vai ter guloseimas e vai ter coisas muito boas no Dia das Mães. Outro recadinho também que eu quero dar é que sexta-feira que vem e domingo não vai haver palestra, né? Não vai haver atendimento aqui na casa. E sobre o Evangelho, espero que todos façam o Evangelho, né, que é muito importante a gente fazer o Evangelho dentro da nossa casa, para a nossa proteção de todos. De sábado tem a evangelização infantil, muito importante. Pode trazer as crianças, o sábado é só das crianças, tá bom? E agora a gente vai ficar com a palestra com a Luciana Teles, e fará uma oração de abertura. Obrigada, Angela. Gente, boa tarde a todos. Boa tarde, pessoal da live. Bom, então vamos fechar os nossos olhos, quem se sentir à vontade. Vamos agradecer a Deus, a Jesus, nosso Mestre, pela oportunidade de estarmos juntos aqui nessa tarde, buscando a nossa melhoria, buscando nos aprimorar. E assim vamos pedindo que a equipe da Casa do Caminho nesse momento esteja nos envolvendo, em muito amor. Que nossas mentes e nossos corações estejam abertos e disponíveis para o tratamento de hoje. E possamos receber e levar para onde estivermos essa vibração do alento que essa casa nos traz. Assim, agradecendo pela oportunidade, pedimos à equipe do Dr. José Maurício que esteja também toda recebendo essa luz e esse amor e nos envolvendo por essa luz. Assim, gratos que estamos, vamos iniciar a palestra de hoje. Graças a Deus. Gente, hoje vou falar um pouquinho com vocês sobre o tema que chama Socorramos. Esse tema é no capítulo 76 do livro Palavras de Vida Eterna, que foi escrito pelo Chico Xavier, mas através da inspiração de Emmanuel. Tá? Esse título, Socorramos, dá a entender que a gente tem que socorrer alguém, né? Então, primeira coisa aí, já para a gente ficar atento. E ele fala assim, ó, o livro de Mateus, capítulo 7, versículo 1, ele fala assim, não julguem e vocês não serão julgados. De fato, vocês... Aí, esse é o pedacinho agora que eu vou ler, que está lá no texto, que foi que o Emmanuel pegou, onde ele se inspirou. E assim, ele fala assim, ó, com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós mesmos. Aí parece um pouco confuso no primeiro momento, né? É muita medida, né, gente? Com a medida que tiverdes medindo, vos hão de medir a vós mesmos, né? Então, o que ele está querendo dizer com isso, né? Mas a primeira parte do versículo, então, ela fala, serão julgados com o mesmo julgamento com que vos julgarem. Na verdade, essa medida, será que está ligada a essa questão do julgamento? A medida como a forma como a gente mede ou que a gente julga as coisas, né?
E da onde é que fica? Então, onde é que liga essa questão do título socorramos com o julgamento, a medida, né? É isso que a gente vai conversar hoje juntos aqui. Então, o livro, meu livro hoje ele veio em folhas de caderno, gente. Eu ainda sou da moda antiga, que gosto de escrever. E aí, ele fala assim, no primeiro trecho lá do livro. De certo, observarás em toda parte desacordos, desentendimentos, desajustes, discórdias. Junto do próprio coração, surpreenderás os que parecem residir em regiões morais diferentes. Como ajudar os que não parecem ligados no erro? Então ele está falando o quê? Que a gente, quando a gente começar a observar, quando a gente começar a observar as pessoas ao nosso redor, a gente vai ver que tem gente que não está de acordo com aquilo que a gente aprendeu. Daquilo que a gente aprendeu entre bom e mal. Mas isso também é diferente dependendo da família de onde a gente vem. Por quê? A moral ela é um conjunto de normas e princípios que vai nos sendo ensinado que orienta a nossa conduta para dizer o que é bom e o que é mal. Dependendo do lugar, da família, da onde a gente vem, às vezes, por exemplo, mas a gente vai entender de certa forma, vamos supor, né, uma família que é pirata, né? Qual é a grande questão dos piratas? É que eles roubavam outras embarcações. Então, o pirata lá no mar é como aquele que, por exemplo, é um ladrão aqui. Então, qual é a grande questão dos ladrões? É que eles estão fazendo uma coisa que eles sabem que está errado. Então, foge a uma norma de conduta, entende? Então, é isso que a gente tem que entender socialmente falando quando a gente fala de bem e mal. O que é bom ou o que é mal, né? É aquilo que é bom ou que é mal de uma maneira ampla, de uma maneira coletiva. Mas aonde que a gente começa a aprender o que é bem, o que é bom e o que é mal? Em casa. E aí, pelos nossos pais, a gente vai aprender, filho, olha, não pode levar lá com coleguinha, mas né, que você foi estudar na escola, não pode levar lá com seu coleguinha para casa. Por aí a gente começa a aprender, mas aí um dia a gente descobre que a gente tem um coleguinha que ele não só pegou um lápis de outra pessoa, como ele pegou uma caixa. E a mãe dele não falou nada. Então aquilo está em desacordo com o que eu aprendi. E aquilo cria um conflito dentro de mim. Porque aí eu falo, poxa, ele vai e pega, ninguém fala nada, ele ainda sai ganhando, porque ele tem 20 cores para pintar. E eu, que meu pai deu, só tenho 12, e ainda é dessa qualidade aqui que eu tenho que fazer muita força para pintar. Né? Então isso cria um conflito dentro de nós. E é quando a gente vê esses conflitos que a gente tem que ter com quem contar. É sobre um pouco disso que a gente tem que pensar quando a gente pensa em ajudar aqueles que estão mergulhados no erro. Porque a gente teve alguém que em algum momento nos amparou e nos corrigiu. Muitas pessoas não têm amparo. Elas ficam simplesmente assim, elas têm que se virar com aquilo. E às vezes elas estão no meio de pessoas que se alimentam disso. Se alimentam de fazer o mal. Não é? É assim que a gente pode parar e ver muitos comportamentos que não são bons para a sociedade. Não são bons dentro de casa, que criam conflitos, às vezes, nas famílias que a gente vê que tem muita violência, que tem muito abuso, né? Que tem palavras que não são palavras harmoniosas de amor, de respeito, né? Então, como que a gente pode ajudar essas pessoas, tá? Aí vamos seguir daqui agora, né? A gente fez aqui um raciocínio juntos. Olha, sendo indulgente. Agora, a tarefa que é ser indulgente, né? A indulgência é uma virtude que consiste em ser compreensivo, fraterno e misericordioso. É um sentimento que a gente aprende a cultivar dentro de nós. Aí que está o grande desafio, evitando fazer críticas, censuras ou falar mal do outro. Algum de vocês aqui consegue já praticar isso?
E olha, gente, eu vou dizer que é difícil. É bem difícil a gente aprender a ver o outro, olhar ele, por exemplo, tirando vantagem de uma situação injusta e a gente não ficar com raiva, a gente não fazer uma crítica, a gente não julgar. E quando tende a ser as pessoas que a gente ama, que são as pessoas que a gente tem intimidade, aí a gente tende a cair, então, com 20 pedras na mão, né? Que aí a gente vai em cima da pessoa com crítica, com julgamento, com raiva, não é? Isso é natural. Isso é o que a gente faz. E nós viemos de uma geração que ela era assim. Ela nos ensinava através da punição. Então, você fez errado, você vai ser castigado. Agora a gente está passando por uma geração que não sabe castigar, que são os novos pais. Mas, em compensação, também não sabem como dar limite. Né? Que são esses pais bem jovenzinhos agora, né? Que evita frustrar a criança, mas a criança aí não aprende a lidar com a frustração. Mas, a gente pensando aqui nesse conflito, como é que a gente pode, né, chegar a esse ponto de amparar alguém então, que a gente ama, sem censurar, sem criticar e sem meter o pau? Porque a primeira coisa que a gente faz também é procurar alguém para falar, né? Isso é muito natural em nós, né? A gente está cheio, a gente está irritado, a gente fala, meu Deus, eu preciso falar com alguém. E aí a gente vai procurar alguém para falar. Enquanto a gente está, por exemplo, falando com uma pessoa de confiança, está falando num ambiente terapêutico, está tudo bem, por exemplo. Ou falar com uma amiga que você confia. Né? Porque você precisa fazer esse processo de falar com alguém, de organizar os seus pensamentos. Mas aí que tá. Até onde a gente consegue fazer isso? Muitas vezes a gente vai criticar a pessoa, a gente vai julgar ela e depois vai sair falando mal. E é isso que não é bacana, sabe? É isso que só faz a pessoa ficar pior. Porque, além de tudo, ela vai se sentir exposta, né? Dependendo do que acontecer. Bom, vamos lá. Então, para a gente ajudar essa pessoa que cai em medo, a gente primeiro tem que pensar nisso. Como a gente aprender a ser indulgente, certo? O segundo passo é reconciliando. Como é que a gente vai se reconciliar com uma pessoa? Então, para a gente fazer essa organização interna da gente, a gente vai pensar a respeito daquilo, a gente vai procurar se harmonizar. Como, gente? A gente está aqui para a gente falar de espiritualidade. O que, que vai nos ajudar? Quem é o nosso ajudador direto que está em todos os lugares, até lá na caverna? É Deus, né? É Jesus Cristo, né? É o nosso mentor pessoal. E é só através da oração que a gente vai conseguir fazer essa conexão. Então, a gente buscando a oração, buscando esse momento onde a gente vai conseguir se harmonizar, né, internamente, vai nos ajudar a entender esse processo de reconciliação com o outro. Porque dependendo do erro do outro, a gente vai estar tão magoado que a gente também não vai estar disposto naquele momento. E aí é que tá tudo bem. A gente é humano. Só que a gente tem que saber o quê? Que o sentimento negativo, ele vem pra gente como um sinalizador. Ele não é para viver pendurado em nós. Entendeu? Não é para passar 20 anos e a gente continuar carregando aquele mesmo sentimento negativo. Aquele mesmo peso. Ah, não, porque um dia você me traiu. Não. Se você resolveu perdoar, e se você resolveu ficar com aquela pessoa, se reconcilia. Se reconcilia de verdade, dentro do seu coração, acreditando que ela vai conseguir agir diferente. Mas para a gente conseguir fazer isso, a gente tem que tratar dentro de nós. Porque o que a pessoa faz é respeitar ela, não a nós. Agora, como a gente vive dentro de nós, isso é responsabilidade nossa. Então, essa reconciliação com o outro, ela tem que começar por nós, certo? Então, o outro errou, aquilo nos afetou, então a gente vai ter que exercer a indulgência, certo? Que é ter um pouco de compreensão. A compreensão vai nos levar a reconciliar aquilo conosco. Aí agora não dá. Agora não dá pra conversar com você. Tá insuportável pra mim, não quero nem chegar perto dela. Né? Que essa é bem a verdade, quando a gente fica bravo. Então tá bom. Então eu vou reconciliar isso dentro de mim. Eu preciso de tempo. Será que eu consigo respeitar o meu tempo? Entende? Será que eu consigo me respeitar? E falar isso pra essa pessoa? Olha, desculpa, agora eu não tô bem. Preciso de tempo.
né? Não para torturar o outro, entende? É para você conseguir lidar com aquilo, né? E aí, então, sim, aí quando passou aquele tempo dentro de você, aquilo amadureceu, aquilo processou, digeriu, aí a gente vai falar do perdão. Odontário. A grande questão, gente, é que quando o outro erra, mas não é com a gente não vai ter essa raiva, a gente não vai ter esse mal-estar, mas a gente vai ficar a gente vai sentir um pesar pelo outro que a gente ama. Aí nessa hora, sim, como não é uma questão pessoal, a gente pode ir lá e oferecer amparo pro outro. Aí você vai oferecer o seu ombro, você vai oferecer o seu ouvido, você vai oferecer sua palavra, você vai oferecer o seu silêncio. Muitas vezes a gente não precisa falar. Às vezes, oi, tudo bom? Às vezes o outro não quer compreensão. Às vezes o outro só precisa ser ouvido. E só a nossa presença já ajuda a pessoa a estar se sentindo acolhida naquele momento, saber que não pensou. Às vezes não vai ter uma primeira solução, sabe? Às vezes só vai ter um processar naquele momento. Mas tá tudo bem. Por exemplo, gente, dá um exemplo assim, até que a pessoa não teve culpa, mas para ficar carregando esse peso, né? O motorista de ônibus que estava dirigindo e atropelou uma pessoa sem querer. Eu vi um caso há um tempo atrás, o motorista ele foi fazer uma curva. Quando você vai jogar o ônibus, como ele é muito comprido, você tem que fazer aberto, né? Então ele foi com o ônibus lá na frente e jogou. No que ele jogou, tinha uma senhora atravessando a rua. Ela não viu o ônibus fazendo a curva. Então, assim, que ela estava no celular. Então ela foi andar. Quando ela foi ver, o ônibus estava em cima. E ela estava num ponto cego, porque ele é muito comprido. No que ele fez a curva que ele jogou, pegou na parte de trás. Ele atropelou essa moça, essa senhora. E ela veio a óbito. Ela desencarnou. Ele se sentiu muito mal. Ele ficou arrasado. É muito pesado. E aí ele precisava do quê? Ele precisava só de um apoio. Não vai ter nada que o console nesse momento de verdade. Ele vai precisar de tempo para processar. E quem vai ter que se perdoar vai ser ele mesmo. Entende? Por mais que vamos supor essa família, né, se a gente tivesse uma sociedade um pouquinho mais evoluída, essa família fosse lá e falasse para ele, olha, a gente viu as filmagens, a gente entende que não foi culpa sua, né? Tudo bem. Mas ele vai precisar de um tempo para processar isso dentro do coração dele. E é isso que a gente precisa saber, sabe, sobre o erro. Muitas vezes, gente, quando a pessoa erra, ela erra tentando ganhar algo. Ela quer se beneficiar, ela quer beneficiar alguém. Só que quando é um erro, normalmente tem um equívoco aí. E aí a gente vai fazer o que com essa pessoa? A gente vai censurar, a gente vai afastar ela de nós? Que a censura faz isso. Quando a gente chega com a pessoa e briga com ela tende a se afastar. Ela tende a correr, ela não quer ficar perto de você. Porque ela já tem o julgamento de ter errado. Ela sabe, no fundo, que é certo e que é errado. Mas, com a sua censura, ela vai ficar ainda pior, porque ela vai ficar envergonhada, ela vai se sentir muito mal. Por isso que eu achei importante assim, frisar bem essa questão da gente conseguir entender dentro de nós o erro do outro. Porque quando a gente entende, por exemplo, quando aqui eu continuo ali, não, isso não faz sentido para mim. O que essa pessoa fez, para mim foi demais. Então tá bom, então vamos processar? Vamos processar. Então tá. Então o que eu tenho que devolver para essa pessoa? Que nem o caso de um filho. O que eu tenho que falar com esse meu filho? Meu filho foi lá, pegou R$ 10 da minha carteira sem me pedir. Tá, foi porque ele queria comprar um bolo de chocolate. Legal, então o fim foi bom, mas o meio não foi. Não quero comer esse bolo, a gente vai conversar. Agora não vai ser porque agora eu tô brava, mas quando então eu vou conversar? Entendeu? Aí eu vou precisar processar isso dentro de mim de uma maneira civilizada, acolhedora. Eu consigo explicar isso para ele. Tá? Essa é a ideia do socorro que a gente tem que oferecer, né, para aquele que erra. Porque nós, gente, enquanto filhos de Deus, enquanto pessoas que estão buscando desenvolvimento espiritual, a primeira coisa que a gente vai ter que trabalhar aqui são os nossos conceitos morais.
que é o que é bom para nós e o que é bom para o outro, porque é isso que vai deixar a nossa consciência leve. E é isso que vai mudar a nossa sintonia. Entendeu? É isso que vai deixar a nossa sintonia melhor para a gente atrair coisas boas para a nossa vida e para a gente estar sincronizado com os irmãos do bem. O que eu quero dizer também é que eu sei que quando a gente vem, a gente está buscando ajuda. Então, nós somos os socorridos. Mas o que esse texto ele vem falar é que nós também sempre podemos socorrer. Não importa quais ciências que a gente carregue, as mazelas, as dores, as lutas. A gente também sempre vai poder socorrer alguém, tá? Então, essa é a intenção quando a gente está pensando a respeito dos socorramos. Bom, e aí continuando então, para a gente pensar um pouco a respeito de como está ajudando essa pessoa, então a gente vai se colocar no lugar dela, para a gente entender o que ela está passando, a gente vai entender o problema que ela está passando, a gente vai procurar entender, né? A gente vai ter uma compreensão total, a gente vai procurar entender. E aí a gente pode ver o que a gente pode oferecer naquele momento para a pessoa, né? Nesse momento, a minha presença vai ser bacana, eu tenho condição de dar suporte para essa pessoa, então eu vou lá. Né? Talvez eu não tenha condição de dar suporte, como eu posso ajudar? Às vezes eu posso indicar alguém. Às vezes eu posso falar, olha, agora eu não consigo mais ir assim, você pode lá dar uma força fertilizante para mim? Entendeu? É assim. Então, isso também é uma forma de ajudar. A gente reconhecer que naquele momento eu não estou bem. Porque, no caso, eu sou casada, tenho meu marido e minha filha, agora eu estou muito brava. Eu vou lá e te falo, amor, dá para você ir lá te dar um apoio, porque agora não tem condição, né? E tá tudo bem, tá? Também é uma forma de ajudar. É, se aparece oportunidade, façamos algo para testemunhar desafio. Isso quer dizer o quê, né? É naquele caso por exemplo, uma criança foi derrubou um leite. Dependendo da família, se a mãe for uma mãe não puder pôr, ela vai brigar. Se for uma mãe que tiver um momento que ela está mais calma, que ela está mais tranquila, que ela está mais harmoniosa, ela vai dar um paro para a criança, nossa, você derrubou. Né? Então, assim, ela vai ajudar a criança a entender o que ela fez de errado naquele momento. Ela falou assim, gente, mas foi ela que fez. E aí ela vai dar auxílio para essa criança resolver o problema. Né, Maria? Você já limpa quando você derrama leite? Você limpa ou não? É a vovó que limpa? A mamãe? É? Então, mas a Maria já tem condição de limpar. E é assim que a gente vai aprendendo a lidar com ação e reação. E consequência. Entendem? A gente pode começar a fazer essas coisas, ter essas coisas bem pequenininhas. Às vezes a gente tem um filho mais novinho, tem um bebezinho, aí a gente ensina ele a jogar fraldinha do nenenzinho, o lixinho. A gente vai ensinando o que é contribuir, o que é ajudar dentro de casa. E depois o lidar com ação e reação. Tá? Então é dessa maneira que a gente pode testemunhar-lhe apreço. É ajudar ele a se capacitar. Porque a gente, enquanto ser humano aqui, assim, a gente vai desenvolvendo independência, né? E qual seria o nosso papel se a gente vivesse numa sociedade harmoniosa? Seria a gente ajudar os outros também a desenvolver essa independência de uma maneira bacana. Mas como a gente vive, vocês viram lá no comecinho do texto, como a gente vive numa sociedade que tem desentendimentos, desajustes, discórdias, a gente fica um pouco perdido com essa questão de como agir. Só que com Jesus, a gente só tem um caminho, é o bem. E para a gente compreender o que é o bem, a gente tem que conhecer um pouco o Evangelho, conhecer o que Jesus trouxe para a gente nesse caminho do bem. E Jesus não trouxe julgamento, Jesus não trouxe dor, Jesus não trouxe punição. Muito pelo contrário, Jesus trouxe acolhimento, né? Ele trouxe amor.
como lá no caso de tantas pessoas que foram, que estavam para ser julgadas, e Jesus foi e falou, né, em alguns momentos, olha, quem não tiver erro, só tira a primeira pedra. Então, a gente tem um caminho, né? Então, assim, essa é a maior fresta de luz que a gente pode ter para a gente saber e para a gente viver essa consciência de que a gente pode socorrer o outro. A gente pode também, como ajudar a pessoa, sempre trazendo uma palavra nobre, né? Uma palavra de consolo diante do erro, que ele já vai ter que lidar com tudo sozinho. Ele mesmo já tem uma consciência de julgamento. Se ele não tiver, é porque ele está doente. E aí, nesse caso, a gente tem que buscar ajuda profissional. Entende? A gente tem que buscar ajuda terapêutica. Se a pessoa não tem consciência do erro dela, ela está com uma doença mental. Às vezes, se a pessoa ela parece que não tem consciência, que ela está provocando, aí a gente vai entender que tem uma outra dinâmica por trás. Mas aí você pode sim riscar. Mas a maioria das vezes, a maioria das pessoas não vai fazer isso. A maioria das pessoas vai ela mesma se julgar. Ela mesma já vai ter um peso sobre ela da tua, se autorresponsabilizar. E é aí que a gente vai se colocar no apoio, tá? E aí a gente pode usar palavras novas, né? A gente pode, em todo lugar, em qualquer processo de ação, fortalecê-los para o bem, que é o nosso dever maior. Para a gente fazer isso, a gente também tem que ter essa disposição de auxílio, né? À frente, pois, daqueles que se te afiguram desnorteados, estende o coração e as mãos para auxiliar, porque todos estamos no caminho da evolução. Segundo a assertiva do nosso Mestre Jesus, com a medida em que tivermos medido, nos vão de medir. Então, assim, o que Manuel está deixando bem claro aqui para a gente, né? À medida que a gente julga os outros, quando a gente errar, a gente também vai ser julgado. Entende? Então, quando a gente aprende a lidar com o outro com mais carinho, com mais empatia, quando acontecer da gente errar, aí a gente também vai conseguir ser um pouco mais amoroso e carinhoso conosco. A nossa medida vai ser menos rígida. Entende? Ah, fui lá, fiz um bolo, deu errado dessa vez, sou o bolo. Ai, não vou morrer, de verdade. Vou jogar isso fora e vou fazer outro. Agora, se eu julgo demais as pessoas e o meu bolo deu errado, e eu vivo olhando o bolo da vizinha, falando mal dela, quando eu errar, ai, meu Deus, como assim? Vou sofrer. Né? Foi conta do meu erro. Por isso que quando a gente aprende a ser amoroso com os outros e dar para eles socorro, não nos falta socorro também. Isso é muito interessante, porque aqui no mundo a gente aprende o quê? Ah, se você ficar dando muito para os outros, atenção para os outros, você vai estar perdendo, né? Mas na verdade não é isso. Com Jesus ele multiplica. Assim como ele multiplicou os pães e os peixes, quando as pessoas tinham fome. E é essa a oportunidade que Jesus deixou para nós, né? Da gente começar a perceber essa capacidade que a gente tem de socorrer e do bem se multiplicar, tá? Bom, agora eu agradeço a oportunidade de estar com vocês. Agora a gente vai passar para a próxima parte do tratamento de hoje. Aqui eu posso falar? Isso. Uma vez? Por favor. Obrigada, gente. Obrigada, Luciana, pelas palavras acertadas. Vamos dando continuidade no nosso tratamento. E o pessoal de casa ainda dá tempo de pegar a garrafinha de água. Após as nossas vibrações, vamos fazer a fluidificação das garrafinhas. Nesse instante, quem se sentir à vontade, fechar os olhos. Quem não se sentir à vontade, não tem problema. O importante é nós elevar o nosso pensamento a Deus
E vamos doar um pouquinho do amor que recebemos aqui nesse dia de hoje com as nossas vibrações. Vamos então, neste momento, procurando elevar os nossos pensamentos um pouquinho mais a Deus Jesus, a todos os nossos irmãos do plano espiritual que se encontram aqui presentes, para encaminhar as nossas vibrações, os nossos desejos. Então vamos abrindo nossos corações em forma de vibração com fluidos para o nosso planeta Terra. Vamos vibrando fluido de união, de paz, de amor, de entendimento, de equilíbrio. Nesse instante, todas essas nossas vibrações sendo percorrida a cada cantinho desse planeta, que é essa casa que nos acolhe agora nessa nossa caminhada terrena, que essas vibrações que emanamos possam ser depositadas em cada cantinho que se faz necessário. Vamos nesse instante fazendo uma vibração com fluido de cura, de força de vontade, de esperança e de amor para todos aqueles nossos irmãos que se encontram com problemas físicos, com doenças físicas do corpo, espiritual, aqueles que se encontram no leito de hospital, nos quartos de seus lares. Todos esses nossos irmãos recebendo essa nossa energia de força e fé, para que eles possam passar por este momento amparado pelo amor do nosso Pai. Vamos nesse instante vibrando para todas as casas de oração que fala do nosso Pai maior, do nosso Criador. Vamos vibrando a união, a paz e a esperança. Para todos aquelas pessoas que se encontram em condição de prisão, seja física, seja mental, que eles recebam neste momento as nossas melhores vibrações de amor e de luz, para que eles possam ter um entendimento deste momento que estão passando, para que através dessas nossas vibrações eles possam ser tocados a fazer a sua melhora e assim sair desses lugares que lhes traz essa prisão, que lhes traz essas dores. Para todos aqueles nomes que se encontram na caixinha de vibração, vamos neste momento vibrando fluido de força de vontade, de fé e de esperança, para que todos possam procurar no amor de Deus e de Jesus a sua luz e a sua melhora. Para todas as nossas crianças, aquelas que se sentem amadas, aquelas que se sentem que estão em condições de vulnerabilidade, todas elas, neste momento, sendo envolvidas e tocadas pelo manto azul da Mãe Maria, que possa acolhê-las, protegê-las, encaminhá-las e amá-las. Para todas as famílias e para todos os lares, vamos vibrar fluidos de paz, de união e de amor. E para a Casa do Caminho, que é essa casa que nos acolhe com tanto amor, vamos vibrando fluidos de união, de paz, de amor e de entendimento. E agora vamos deixar uma vibração em aberto
uma vibração de perseverança e de fé, para que os nossos irmãos do plano espiritual possam, neste momento, levá-las aonde elas se fizerem mais necessárias. Te agradecemos, Senhor Jesus, pela bênção da oportunidade e dando continuidade neste momento. Vamos rogando a todos os nossos irmãos do plano espiritual que aqui se encontram, cuidando de cada um de nós, aqueles que se encontram cuidando de cada uma família, de cada um irmão que neste momento também nos acompanha através da live. Vamos rogando, Senhor Jesus, a toda a equipe médica e espiritual, que seja feita a fluidificação das garrafas de água. Rogando, Pai amado, que seja colocado em cada garrafinha o remédio necessário que cada um necessita nesse instante. O remédio que alivia as nossas dores físicas, que alivia as nossas dores espirituais, que nos fortalece, que nos reabastece deste amor, desta fé e dessa esperança que temos em Ti, Senhor, no Teu amor por todos nós. Agradecemos, Senhor, pela oportunidade que temos de todos nós estarmos aqui nessa tarde de hoje, procurando aprender um pouquinho mais dos seus ensinamentos, buscando, Senhor, do teu amor, da tua luz e da tua força. Agradecemos aos nossos mentores individuais, rogamos que esteja conosco, nos ajudando, nos fortalecendo, nos instruindo, para que possamos, não só estar aqui ouvindo da Tua Palavra, mas que possamos ser ajudados a colocá-las no nosso dia a dia, que procuramos praticá-las. Que possamos, Senhor, levar este amor para os nossos lares, para todos aqueles que lá deixamos. Agradecemos pela bênção da oportunidade e pedimos licença para encerrar a nossa palestra na tarde de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Jesus.